A paz, irmãos, estou passando para avisar que hoje é quarta-feira, dia da nossa oração. Vamos, irmãos, reunir no templo, graças a Deus, para podermos estar orando juntos e profetizarmos assim. Nossa igreja é uma bênção. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. A você que participa comigo dessa devocional, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe o nosso coração, que essa palavra de reflexão possa encontrar lugar no nosso coração. Eu quero ler dois textos, o texto de Gênesis capítulo 15, o verso 13, e Salmos dos versos 16 ao verso 24. Gênesis 15, verso 13. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Salmo 105, dos versos 16 em diante. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-se o senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Amém. Aqui no livro, no texto que nós lemos de Gênesis, no capítulo 15, Deus ele anima Abraão, ele faz uma promessa de que Abraão teria um filho e o Senhor ele entra em aliança com Abraão. E no Salmo 105, nós poderíamos ler ele todo, São 45 versos. Ele fala das maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Então ele começa a render graças ao Senhor, invocar o nome, fazer conhecido entre os povos os seus feitos, cantar-lhe salmos. E ele começa trazendo aqui todos os feitos, todas as maravilhas que o Senhor fez, a maneira como Deus pôde conduzir o seu povo. E eu quero compartilhar sobre a vida de José e aquilo que Deus realizou através da vida de José. Muito antes de José existir, seu bisavô Abraão, ele recebeu de Deus uma promessa, recebeu de Deus informações de que sobre o futuro e sobre os seus descendentes. E o seu bisavô ainda não tinha filho. E no decorrer da história, José ele poderia até conhecer essa profecia, mas ele jamais, acredito que ele jamais imaginaria de que aquilo que Deus havia prometido iria se concretizar por meio da sua vida. Sabemos, José ele foi vendido por seus irmãos e teve toda uma trajetória. Ele chegou no Egito como escravo e acusado falsamente, ali ele foi acusado falsamente, ele foi preso, tudo parecia tão injusto, tudo parecia acontecer de uma forma sem significado, mas de acordo com a perspectiva divina, ele estava exatamente no lugar que ele deveria estar. Ou seja, Deus estava conduzindo toda a história de José, como toda a história do seu povo Israel. E ali no Egito, surgiu então para José a oportunidade, e diante do faraó, José não reclamou das suas condições. José apenas transmitiu aquilo que Deus queria dizer a respeito daquele sonho esquisito que faraó teve. Ele não tinha um plano em decifrar aquele sonho, mas o plano de Deus estava se cumprindo. Deus usou José para preservar a vida dos egípcios e para preservar a vida da sua própria família.
porque no momento de escassez, no momento de seca, a família foi em busca de comida e seus irmãos eles foram então para o Egito. E depois de uma sequência de fatos, né, maravilhosos, uma sequência de fatos emocionantes, eles indo, né, ao Egito, eles puderam então descobrir a verdadeira identidade daquele governante. E convidados por ele, eles foram morar com o pai no Egito. Muito tempo depois, os seus descendentes saíram de lá sob o comando de Moisés, deixando para trás 400 anos de escravidão, acontecendo exatamente como Deus ordenara, como Deus dissera. Sabe, Deus usou a vida de um homem, mudando as circunstâncias de acordo com a sua vontade para cumprir os seus propósitos. Deus também faz isso conosco. Ele sabe de todas as coisas e ele tem um plano a ser executado, plano esse que muitas vezes nós não entendemos. E nem sempre nós percebemos que ele está agindo, não é verdade? Tudo vai bem. De repente ocorre algo fora daquilo que estava previsto. Decisões são tomadas, mudanças são necessárias, sofremos com a nova situação, muitas vezes aos nossos olhos, situação, muitas vezes injustamente, e não entendemos como que Deus ele pode permitir tudo isso e esquecemos que ele está no controle. Quero dizer para você que, como José, nós não sabemos o que nos espera, mas nós podemos confiar nos planos de Deus, porque Deus ele não esquece as suas promessas e ele age para o nosso bem, e nós devemos louvar ao nosso Deus, sabendo que ele está conduzindo a nossa vida, que ele está no controle de todas as coisas, porque quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós vemos o caos, entramos em desespero, vemos o caos, Deus ele vê o resultado final. Por quê? Porque Deus ele vê além e ele controla tudo para cumprir o seu plano em nossas vidas. Confie no Senhor, descansa no Senhor. Ainda que tudo pareça desordenado, tudo pareça tão estranho, Deus está conduzindo a sua vida, Deus está conduzindo e controlando a sua história. E Ele tem o melhor para todos nós. Nós te louvamos, Senhor, por esta palavra. Agradecemos ao Senhor porque podemos ver a maneira como o Senhor conduz o seu povo para o propósito que o Senhor tem. Te louvamos, ó Deus, porque podemos ver através da vida de José, que mesmo sem entender, foi usado pelo Senhor para abençoar toda uma descendência. Desta forma, nós entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor prometeu, e aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. O Senhor prometeu conduzir o teu povo, guiar o teu povo até a terra prometida, até os céus. Que possamos andar em obediência, sabedor de que o Senhor é quem conduz a nossa vida e que conduz a nossa história. Que possamos confiar na palavra e na promessa do Senhor dita a nós. Dá-nos um dia abençoado e abençoe cada família, cada pessoa que participa comigo desta devocional, que cada um tenha essa segurança no seu coração, em nome de Jesus. Segurança de que o Senhor está no controle de tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.